Oi gente, tudo bem? Vou gravar mais um videozinho aqui para vocês. Meu nome é Ana Cláudia Souto e eu vou colocar esse vídeo também no canal para estar mostrando para vocês coisas que eu uso no meu dia a dia para estar colorindo. São materiais que não seriam necessariamente de colorir, mas que eu uso no dia a dia e que me facilitam bastante e que me ajudam a criar alguns efeitos. Então tem bastante gente que está começando agora, que às vezes tem dúvida, como que você fez isso, o que que você usou para fazer aquilo. Então eu fiz uma listinha de algumas coisas que eu sempre tenho à mão que me dão uma forcinha nisso, tá bom? Então vamos começar. Uma coisa que eu uso muito, que é uma coisa bem simples de achar, é um boleador desses, eu comprei em loja de manicure, que elas usam para fazer decoração de unha. Sabe, quando fazem aquelas unhas decoradas? Então ele tem um boleador bem pequenininho aqui na ponta, ó. Ele é de metal, então ele não deforma e ele risca bem legal o papel. Para que eu uso isso? Vou mostrar algumas funções. Sabe quando a gente quer fazer esse marcadinho, igual tá aqui, ó, na cabecinha do passarinho, onde eu vou riscar, onde eu não quero que o lápis de cor pegue, para fazer o efeito de pelinho, de peninha. Eu uso também bastante quando eu vou vincar, por exemplo, o miolo, a parte central da folha, onde eu quero que fique mais clara. Eu passo ele para vincar e o lápis de cor não pegar ali, nessa região. Então é um material que eu uso bastante, tanto quando eu quero esse efeito negativo, né, de grafiato, eu não sei exatamente os nomes técnicos disso não, mas quando a gente quer que fique aquela depressão que a gente usa tanto para fazer efeito de pelo, de pele, quando a gente não quer, de bigode, de animais, quando a gente quer que faça os vincos de madeira, eu uso esse boleador aqui de manicure. Também uso quando a minha caneta branca resolve não funcionar de jeito nenhum e eu quero fazer esses detalhes pequenininhos assim de pontinho de luz, eu pego a tinta, que também é outra coisa que eu vou estar falando que eu uso muito. Pego tinta, molho a pontinha desse boleador e uso para fazer pontinho de luz. Então ele é bem útil. Por que eu prefiro ele em vez de, por exemplo, de palito? Que o palito, às vezes a gente vai fazendo, ele vai engrossando e aí perde um pouco o formato exato que a gente quer. Esse aqui, como ele é metal, ele não altera e ele é bem fininho. Então esse aqui é uma primeira dica que eu dou, que eu acho que é bem útil. Como eu já falei da tinta, eu vou pegar a tinta. Então, tinta branca, aqui eu tenho uma acrílica fosca. Dá para usar a brilhante também, mas eu tenho uma preferência pela fosca. Eu sempre tenho uma tinta branca comigo quando eu vou colorir. Por quê? Eu sou uma pessoa que particularmente não gosto daqueles desenhos muito cheios de informação, sabe? Quando o desenho vem cheio de detalhes, tem o corpo dos animais muito enfeitado, eu sou a rainha de sair apagando tudo aquilo. Então vou dar um exemplo, por exemplo, nesse passarinho aqui. Ele tinha uns desenhos, uns enfeites aqui no peito do passarinho e eu queria que ele ficasse um peito mais liso, com menos detalhe. Eu passo tinta para pintar por cima. Então eu uso a tinta branca para apagar detalhes. Vou dar um outro exemplo de onde eu usei tinta branca. Aqui nesse livro aqui, por exemplo, eu tenho um outro desenho. Nesse livro aqui, da Selva Mágica, aqui eram dois periquitos, eu não sei exatamente que passarinho que era aquilo que tinha aqui. E eu olhei para eles e eu falei, gente, eu não sei que cor que eu faço isso. Aí o que eu fiz? Eu apaguei com tinta branca, esperei secar, passei outra mão, modifiquei a carinha deles aqui, ó, tá vendo? Apagando mesmas linhas e desenhei por cima, tá? Então a tinta branca eu uso realmente bastante quando eu quero fazer detalhes de ponto de luz. Uso também para fazer espuminha de efeito de mar, batendo com o pincel. Então a tinta branca é bem útil. Então, mas eu uso principalmente para apagar desenhos, aqueles corpos que tem nos desenhos que às vezes vem cheio de informação. Deixa eu achar um, por exemplo, aqui. Por exemplo, se esse camaleão, se eu achasse que era muita informação, eu podia apagar essas folhas aqui
com a tinta branca. Eu passo uma mão, espero secar, passo outra, até eu ver que a folha tá quase sumindo. Então, essa seria uma segunda indicação que eu tenho. Ter uma tinta branca, tanto para fazer pontinho de luz, quanto apagar desenhos e excessos. Então, os pontinhos de luz, só pra gente lembrar, seriam essas marquinhas mesmo que eu faço aqui, ó, iluminadas. Muitas vezes eu pego a tinta branca, usando aquele meu boleador e faço o pinguinho branco, tá bem? Então, aí vem um outro truque que eu tenho. Sempre depois que eu passo aquela camada branca, voltando aqui nas minhas araras. Deixa eu voltar aqui nelas, aqui. Voltando nas araras. Quando eu passei a tinta branca e eu passo a mão e eu acho que ficou grosso, sabe? Que o desenho não vai ficar legal para pintar, eu sempre vem minha dica número 3. Eu tenho pedacinhos de lixa d'água, lixa de parede mesmo, sabe? Na verdade, eu tinha essas lixas desde quando eu fazia artesanato, que eu pintava caixinha de MDF, essas coisas. E aí eu pensei nisso, eu falei, se quando eu ia pintar a caixinha de MDF, eu lixava a tinta para ficar lisinho para eu pintar, eu vou fazer isso no livro, para ver se vai dar um efeito legal. Então eu sempre tenho uma lixinha d'água perto, que eu uso tanto quando eu usei aqui nas araras eu usei lixa d'água. Eu pintei de branco para modificar, aí eu vim com a lixa, lixei os excessos, fui tirando, até ficar lisinho. Então vai cobrir o excesso das informações que tinha, mas vai ficar lisinho de novo para facilitar. Esse efeito é muito bom também quando a gente quer pintar cabelo. Sabe quando os cabelos vêm muito, a gente quer fazer um loiro platinado, uma coisa assim, e o cabelo já vem todo cheio de marcas, né, do desenho da ilustração? Eu pinto de branco, espero secar, passo a lixa d'água para tirar o excesso de tinta, para poder colorir no papel mais lisinho, tá bom? Onde eu uso também a lixa d'água às vezes. Aqui, por exemplo, eu usei um pouquinho. Quando eu quis apagar, eu vou estar ensinando ainda a fazer florzinhas claras, mas quando eu usei a caneta branca, no final eu achei que ficou grosseiro, ficou alto. Então eu dou uma lixadinha por cima para ele ficar mais uniforme, tá bom? Então a lixa d'água para dar esse acabamento mais liso no trabalho que a gente for fazer. Outra coisa que eu sempre tenho por perto, sempre, é borracha. Borracha pode ser de qualquer tipo, gente, mas eu tenho predileção por essa borracha elétrica. Tem várias outras marcas, tá? Eu não tenho de outras marcas, mas essa aqui é uma borracha que eu paguei bem baratinho naquela loja Daiso. E ela vem com um monte de refil, a gente consegue comprar pelo AliExpress ou em lojas, até pelo Mercado Livre a gente encontra. E ela dá um efeito bem legal para várias coisas que a gente quiser fazer. Então, para fazer o efeito desfocado, eu já até fiz um vídeo, ainda não coloquei no canal, mas dá para fazer efeito desfocado, ponto de luz, apagar excessos, fazer pôr do sol, qualquer coisa que a gente vai precisar, essa borracha ajuda bastante. Ou mesmo eu tô colorindo, eu invadi uma área com uma cor que eu não gostei, eu apago, tá? Ah, digamos, eu não tenho borracha elétrica, não tem problema. Eu tenho essa outra borracha aqui, é uma borracha que eu ganhei, ela, deixa eu ver, Monozero é o nome dela. Dizem que ela é bem carinha, eu não sei porque eu ganhei, mas na verdade ela tem a mesma função de que qualquer borracha que seja fininha. Essa aqui não é nem eu já vi uma fininha mesmo, que é só redondinho aqui, que ela é bem... para quem até trabalha com realismo e faz esses trabalhos mais apurados, ela é bem, a gente consegue bastante detalhe com ela, né? Apagar áreas bem delimitadas. Ah, eu não tenho, como que eu faço? Eu usei por muito tempo até eu ter ou lápis borracha, apontado, fininho também, ele dá um efeito legal, ou aquela borrachinha que vem atrás na lapiseira, sabe? Que ela é redondinha. Também dá para apagar tranquilamente com aquela parte de trás da lapiseira. Tem também umas borrachas que a gente compra em papelaria bem baratinho, que a gente enfia atrás do lápis, vocês sabem qual que é? Umas que dá para colocar aqui. Elas também fazem esses efeitos tranquilo para apagar. Então sempre tem uma borrachinha que dá para fazer muito efeito com borracha, tá?
Outra coisa que eu sempre uso, hoje eu não tô com ponta aqui, mas é uma dica bem legal, eu já precisei muito, principalmente com meus lápis da Faber que quebram. Eu sempre tenho uma lapiseira, essa lapiseira aqui, ó, ela é 2.0. Então, sabe lapiseira que tem ponta igual de lápis, ó? Ela tá aqui, ó, a ponta igual de lápis. Então, pra que eu uso essas lapiseiras? Eu tiro esse aqui dentro. Então, por exemplo, o meu preto da Faber aquarelável veio todo quebrando. Já é a 5ª vez que eu aponto a ponta quebra. Eu vou apontar, a ponta quebra. Eu pego as pontas, coloco aqui dentro e eu uso as pontas que eu perdi nessas lapiseiras 2.0. Eu não tô com pontas quebradas aqui no momento, mas eu posso estar mostrando pra vocês, mas vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma, é a mesma espessura, ó. Eu uso também, eu tenho um lápis da Prismacolor, eu não sei, eu acho que é o problema da cor, sabia? Porque já é o 3º lápis, eu já comprei 2 para repor e todos eles vieram com problema de quebrar, que é o Tuscan Red. Eu não tenho ele aqui à mão agora, mas ele quebra, que é uma loucura e é uma cor que eu adoro. Então, ele dá esse efeito vermelhão bem dramático assim, sabe? Mas ele quebra muito, muito, muito. Então eu vivo juntando as pontas dele e usando em lapiseira 2.0. Que aí ela salva a pátria, a gente não fica com tanta dor no coração de ver o lápis quebrando. Então isso aqui é outra dica. Esse aqui eu acho que já é uma lenda de quem gosta de colorir, né? Caneta branca. Eu acho que a gente colorir sem caneta branca, a gente já começa... eu já me sinto órfã. Eu tenho um grande problema com caneta branca, porque elas param de funcionar assim, alucinadamente. Quando você vê, já não tá funcionando, não tá funcionando. Mas de todas que me dão problema, essa aqui é a minha queridinha. Pra mim, é a melhor caneta branca que eu já usei. Não sei, podem ter outras melhores, mas pra mim é a melhor. Que essa é a Uniball Signo, deixa eu ver, o M153. Eu não sei como fala isso não, gente, mas ela é mais gordinha do que as canetas normais, tá? Ela vem com esse friso dourado aqui e pra mim é a melhor caneta branca. Primeiro porque ela é bem pigmentada, o branco dela é bem branquinho e é a que eu consigo usar mais tempo sem entupir. Embora ela também entupa, tá? Não vou falar que nunca deu problema, não, também dá. Mas eu consigo usar muito mais do que aquelas outras que a gente compra em papelaria normal. Já teve aquelas normais que a gente compra em papelaria, de eu começar a fazer um desenho, na 2ª bolinha que eu vou fazer, ela já para de funcionar e não tem mais jeito, tá? Então, caneta branca eu acho fantástico para tudo, ó, vocês podem ver. Eu apago linhas escuras, faço ponto de luz, faço detalhe iluminado, tudo eu tô usando caneta branca o tempo inteiro, usando caneta branca, tá? Eu acho que caneta branca é uma mão na roda para quem quer colorir. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. Essas reguinhas aqui de forma geométrica. Também a Carol Pafiadashi sempre fala nos vídeos, ela sempre usa. Eu uso muito isso aqui para várias coisas, principalmente para fazer efeito desfocado, as bolhas de sabão, são todos vídeos que eu já gravei, gente, tá indo pro canal, tá? Eu demorei muito para poder começar a gravar, mas agora eu peguei firme para vocês. Então, essa minha quebrou, né? Quase morri do coração, porque as bolhas que eu gostava mais ficaram aqui nesse meio. Eu não acho mais para comprar essa régua. Mas elas dão uma super ajuda, porque as formas já vêm definidas e vem tamanho padrão. Então, você consegue repetir o padrão no desenho, tá? Essa aqui já tem outros tipos de formas. Então, umas reguinhas dessas, quando vocês acharem reguinha de forma geométrica, podem comprar, porque uma hora vocês vão precisar. E para finalizar, não, gente, como eu ia esquecer, os meus queridos lenços umedecidos. Esse aqui faz parte obrigatório do meu kit de colorir. Então, aonde eu vou com uma bolsa de colorido, porque eu vivo carregando meus lápis de cor para todos os lugares que eu vou, sempre tem um lencinho umedecido. No meu canal, vocês já viram, tem várias dicas de como eu uso lencinho. Uso lencinho para fazer efeito carimbado, efeito desfocado, fundo aquarelado. Então, quando eu erro alguma coisa e eu acho que o lápis de cor está muito forte, eu apago com lencinho umedecido. Então, assim, eles me salvam bastante, tá? Então, lencinho umedecido também faz parte do meu kit.
E por último, uma coisa que eu comecei a usar e pra mim ajudou muito, isso aqui, gente, não sei se vocês têm o costume de usar. Isso aqui, sabe aquelas bolinhas, não sei como chama, não sei se é bolinha, não sei o nome, de sílica, que vem dentro de embalagem de remédio, ou quando a gente compra algumas coisas que eles não querem que fique com umidade, sempre vem esses pacotinhos, a gente sempre joga fora. Às vezes eles vêm assim, igual tá na minha mão, ou vem assim em saquinhos. Eu comecei a colocar isso dentro dos estojos, nas minhas caixas de lápis de cor, principalmente dos aquareláveis. Eu tinha uma caixa de lápis aquarelável Mondeluz que era impraticável de usar. Ele emplastava de tão mole que ele ficava. Eu comecei a colocar essas caixinhas assim, esses saquinhos de sílica. Eu ponho um em cada estojo. Então assim, eu pego um estojo de lápis de cor, por exemplo, vou mostrar aqui. Que é um estojo aqui onde eu guardo os meus lápis aquareláveis da Staedtler, aqueles que eu mostrei no outro vídeo. Eu tenho sempre um potinho desse de sílica, eu deixo aqui guardado junto com ele. Eles tiram a umidade e a ponta do lápis para de ficar molenga, sabe? Esfarelenta. E eu acho que melhora bastante, principalmente para quem mora em lugar úmido e tem esse problema de umidade nos lápis. Então, comecei a guardar essas caixinhas, esses saquinhos de sílica e guardem e coloquem junto com o material de colorir. Pelo menos para mim, para os lápis, que eu tava tendo problema de ficar mais úmido, mais molenguinho assim, eu acho que ajudou bastante e melhorou essa coisa de ficar quebrando o lápis toda hora. Então, é isso, gente. Eu acho que essas seriam algumas dicas que eu tenho de coisas que não são necessariamente lápis de cor, mas que ajudam bastante a gente no dia a dia para estar colorindo, tá bom? Se vocês tiverem mais dicas, souberem mais segredinhos sobre isso, conta aí pra gente também, divide com a gente. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei, só me mandar um recadinho que dentro do possível eu vou tirando as dúvidas com vocês, tá joia? Brigadão mais uma vez, beijinho, boa noite.